Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a bordo do Sarau Litorâneo da Concha Literária. Eu sou a Sheila e hoje a gente vai falar sobre a música Trem das 11 do Adoniran Barbosa e sobre as dificuldades de morar em determinados lugares da cidade. Acredito que todo mundo conhece a música Trem das 11, né? É um grande clássico da música brasileira. Foi gravado lá em 1964. A letra começa assim: Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. E se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Pois é. Analisando aqui essa letra, a gente descobre que, na verdade, o Adoniran Barbosa não morava em Jaçanã, que é um bairro de São Paulo. Ele morava em Santo André. Mas a gente sabe que ele usou Jaçanã para rimar com o resto da música, porque Jaçanã também era, como a cidade de Santo André, um lugar distante, principalmente um lugar distante do centro da cidade. Eu pesquisei muito sobre essa música e eu não encontrei se existe registro de que Adoniran Barbosa tinha a intenção de fazer algo efetivamente de denúncia social nessa letra. Apesar de nós sabermos que ele era muito voltado para retratar o popular, para retratar os locais mais populares, os costumes, e mesmo usando a forma de falar mais popular nas suas músicas, eu não sei até que ponto ele tinha intenção com essa letra de demonstrar que muitas pessoas moram longe e quem mora longe não tem acesso ou não tem liberdade para ir e voltar quando quer. E mesmo que não tenha sido essa a intenção, o simples fato de ele retratar algo que é uma realidade, tendo tom de crítica social ou não, por ser apenas o retrato, já demonstre muito a realidade de que ele queria falar. Porque em muitas situações, quem pode, quem tem acesso, quem tem dinheiro, ou mora perto, ou morando longe, tem carro. Então, quem tem dinheiro é quem tem acesso. E quem não tem dinheiro precisa morar longe, porque é mais barato do que morar perto, e morando longe, normalmente não tem acesso aos melhores meios de transporte, porque os meios de transporte coletivos, que são considerados aqueles que são para as populações mais pobres, na verdade são bem limitados, porque nós temos uma amplitude maior, por exemplo, de horários de ônibus de segunda a sexta. No final de semana, em alguns lugares, nem tem transporte coletivo direito, porque a ideia é que essas pessoas dos locais mais periféricos só consigam se locomover durante a semana, que é quando elas vão até o centro para trabalhar para outras pessoas. No final de semana, elas não vão ter acesso ao centro para o seu lazer. E nós sabemos que, principalmente fora das capitais, as coisas só acontecem no centro da cidade. Nós sabemos que os grandes shows, que as grandes comoções, que as feiras, que a prefeitura, que o hospital, que tudo o que importa e tudo o que move, principalmente cultura na cidade, vai se localizar no centro. E no momento em que tu dificulta o acesso dessas pessoas ao centro, elas não vão conseguir usufruir principalmente de cultura, que é o que mais acontece nos finais de semana. É claro que também há produção cultural nos locais mais distantes, mas aqui, principalmente quem mora fora das capitais sabe que o que acontece de grande não acontece nos bairros, mas acontece no centro. E nesses locais, ter acesso ao centro é essencial para o desenvolvimento humano. Eu vou usar aqui o exemplo de Porto Alegre. Muitos anos atrás havia bem no centro a Vila Chocolatão, e ela ficava bem no centro por ser uma vila de pessoas que viviam de catar produtos recicláveis. Considerando que no centro de Porto Alegre há muito mais moradores do que nas outras regiões, então a produção de lixo é maior e assim o meio de sobrevivência daquelas pessoas se encontrava essencialmente no centro. Considerando que eram pessoas que muitas vezes puxavam a pé os seus próprios carrinhos que levavam esse lixo, essas pessoas precisavam estar perto do centro, principalmente morando no centro como moravam, para ter acesso ao seu meio de sustento. Assim, muito além da cultura, muito além de ter acesso a outras coisas, o ser humano também precisa ter acesso ao básico. E sim, o básico é a sobrevivência do corpo. É claro que cultura também é essencial, mas aqui nós estamos falando de tudo que é essencial.
tanto cultura quanto comida. E voltando aos moradores da Vila Chocolatão, como a presença deles, por óbvio, incomodava os moradores do centro, porque as pessoas que moram em casas, na maioria das vezes, não querem pessoas que moram de forma não digna perto de si, porque isso causa repulsa, isso causa nojo para muitas pessoas. Essa vila acabou sendo realocada pela prefeitura para um outro bairro. Lá a prefeitura construiu casas e deu que seriam moradias melhores para essas pessoas. Mas o bairro em que elas foram colocadas é muito distante do centro. Elas teriam que caminhar muitos quilômetros por dia puxando carrinhos cheios de recicláveis para conseguir manter o sustento. Além disso, houve muitos outros problemas, como por exemplo, dar casas equipadas para pessoas que nunca tiveram um fogão e chegar lá e perceber que a maioria das pessoas ainda não tinha usado o seu fogão novo porque não sabia como usar. Esses e muitos outros problemas aconteceram. Então são essas situações de deslocamento de grupos que nos mostram que ter acesso é ter dinheiro, porque esse desenvolvimento cultural de cada indivíduo e do seu grupo se dá de uma forma conjunta com o desenvolvimento da sua possibilidade de sustento, da sua possibilidade de moradia digna, do seu acesso à escola, do acesso ao trabalho digno. E na imensa maioria das vezes, para conseguir ter acesso a tudo isso, não basta ter dinheiro, é preciso morar perto. Por mais que lá na Vila Chocolatão eles não tivessem o que seria uma moradia digna, no novo local eles também têm muitas faltas. E só tirar pessoas de um lado e colocar do outro também não resolve os problemas. E mesmo muito antes na história de Porto Alegre, nós sabemos que o centro se construiu perto do que seria o cais do porto, porque era ali que tudo acontecia, que a economia girava. E essa ideia de centro ia até onde hoje é a Avenida Ipiranga, porque depois dali moravam as pessoas que moravam longe. Por isso que durante muito tempo a zona sul de Porto Alegre, quando ela ainda não tinha os grandes condomínios fechados e ainda não era considerada uma zona rica como é hoje, a zona sul de Porto Alegre era um lugar onde os ônibus não chegavam praticamente, onde o asfalto não chegava também. Nos últimos anos houve um avanço de condomínios fechados e prédios de luxo, porque a parte central de Porto Alegre já não ocupava mais essa expansão, já não havia mais qualidade de vida em morar entre muitos prédios, e se criou um novo lugar de riqueza, o morar longe, mas morar com dita qualidade ou com proximidade da natureza, ou ainda morar em lugares fechados que promovem segurança, com uma construção urbana muito bem feita. E é claro que com a chegada desses grandes condomínios e dessas pessoas com mais dinheiro, também chegou o asfalto, também chegaram as outras possibilidades para quem já morava lá. Mas o que nós sabemos, saindo do caso de Porto Alegre e voltando para as outras cidades, que nós sabemos que na maioria são como aquelas que eu falei lá no início, que tudo acontece no centro e fora do centro as pessoas moram e vivem coisas que não têm comparação com o que acontece no centro da cidade, nós sabemos que quem tem dinheiro mora perto, e se não mora perto, tem carro. Mas no momento em que tu mora longe e tu não tem acesso a um carro, tu fica dependente de um transporte público que normalmente não funciona, que passa poucas vezes, que passa a cada hora às vezes, para te levar num lugar que está distante 10, 15 minutos de onde tu mora. E como na maioria das vezes tu só tem acesso ao centro de segunda a sexta, tudo que tu consegue fazer no centro é trabalhar, para voltar cansado de uma jornada de trabalho no final do dia para casa. E no final de semana, quando tu podia acessar um show que acontece no centro, a biblioteca municipal que fica no centro, um museu, uma feira de arte, uma feira de artesanato ou outros locais que coloquem arte e cultura à disposição, nesses dias tu não vai ter o teu transporte. Da mesma forma que de segunda a sexta o transporte está disponível em maior escala no horário de trabalho, que é para garantir que o trabalhador que mora longe chegue para o seu trabalho e depois da sua jornada possa voltar para casa, mas nada além disso. Assim, essa falta de transporte obriga aqueles que moram longe a ter acesso apenas
ao trabalho formal, porque muitas vezes não há ônibus à noite para que a pessoa possa ficar no centro para estudar à noite, por exemplo. E ela não vai poder ficar para estudar porque não tem ônibus para retornar para casa depois. Ou quando tem, são ônibus que vão demorar muito para chegar. São ônibus muito menos confortáveis. São ônibus ou são mesmo trens ou outros meios de transporte coletivos que fazem a pessoa querer desistir daquilo. Porque a verdade é que no momento em que tu já trabalhou o dia inteiro e tu ainda precisa enfrentar uma sala de aula e depois um transporte público que não vai te levar para casa com conforto, muitas vezes também não leva com segurança, isso faz com que as pessoas desistam. É por isso que o transporte público é tão importante, porque com um transporte público de qualidade, com horários ampliados e com itinerários interessantes, tu oportuniza que as pessoas que moram longe tenham acesso como aquelas que moram perto. Mas o interesse não existe. Não é interessante que essas pessoas que moram longe tenham uma oportunidade de desenvolvimento a ponto de chegarem no nível em que elas possam morar perto. A ideia da sociedade, de modo geral, é manter quem mora longe morando longe. Assim como eu disse antes, eu não sei até que ponto a Dona Irã Barbosa queria dar um tom de crítica social quando ele falou que precisava voltar para casa com o trem que saía às 11 horas, porque aquele era o último trem do dia, se não só no outro dia de manhã. Mas mesmo que ele não quisesse dar um tom de crítica, isso aqui não importa. Essa música é só um exemplo, dentre tantos exemplos de como o transporte público trata as pessoas. E se lá em 64 o último trem saía às 11 e só no outro dia de manhã, atualmente nós seguimos mais ou menos desse mesmo jeito. E o máximo que houve alguma ampliação de horários ou de possibilidade de transporte público é porque agora as pessoas estão trabalhando até mais tarde também. Porque para um restaurante ficar aberto até 11 horas, meia-noite, é porque os trabalhadores daquele restaurante só vão sair dali muito depois disso. Mas essa é realmente a única oportunidade em que há um transporte mais ampliado. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor e também não quer dizer que ele foi ampliado por um motivo que ajude essas pessoas a se desenvolverem. Na verdade, ele só foi ampliado para manter essas pessoas no nível de vida em que elas já estão. Não estou dizendo que é ruim morar longe. É ruim não ter acesso ao que muitos outros têm e que algumas pessoas só não têm por políticas que mantêm elas distantes, tanto morando longe, que é a única oportunidade que elas têm de pagar por uma moradia, quanto sem acesso para chegar, o que mantém elas distantes. Bom, pessoal, esse foi o Sarau Litorâneo da Concha Literária. Eu sou a Sheila e eu te espero no nosso próximo episódio.